Boa noite, pessoal. A gente tem também a participação da doutora Vânia, que acredito que daqui a um pouquinho a gente vai poder adicionar o vídeo aí para a gente poder participar, tá bem? Gostaria de dizer que a gente vai falar hoje especificamente sobre transplante de córnea e também, naturalmente, sobre algumas doenças relacionadas a esse tipo de cirurgia oftalmológica, no qual a gente acaba necessitando da realização do transplante de córnea. Vamos só aguardar um pouquinho a doutora Vânia poder entrar em contato com a gente para a gente iniciar, tá bem? Enquanto a doutora Vânia faz o acesso aqui com a gente, eu gostaria de passar algumas informações importantes para a gente, que dizem respeito aos atendimentos que estão sendo realizados pelo Visão Hospital de Olhos. Então, até alguns 15, 20 dias atrás, a gente tinha somente os atendimentos de emergência que estavam sendo feitos na unidade de Taguatinga e na unidade da Asa Sul. Há aproximadamente 10 dias a gente começou o atendimento eletivo, prioritariamente no setor de retina, e atualmente a gente começou até agora os atendimentos na área de glaucoma, na área de catarata, na área de cirurgia refrativa. A parte relacionada a transplante, a gente retornará o atendimento a partir da próxima semana, no dia 11, tanto nas unidades de Taguatinga como na unidade da Asa Sul. Naturalmente que a gente tem até esse dia 11 o serviço de emergência funcionando para que a gente possa atender alguma eventualidade, inclusive alguns tópicos aqui que a gente vai abordar para vocês, nos quais a gente caracteriza que sejam emergências na parte de transplante de córnea, no qual o paciente não deve esperar um atendimento de rotina e procurar um atendimento de emergência. A gente abordará os detalhes daqui um pouquinho. Vou explicar quais são os cuidados que o Visão Hospital de Olhos já tomou para que a gente possa fazer um atendimento, retornar um atendimento com toda a segurança possível, tanto para os pacientes, para os acompanhantes, bem como para a equipe médica e os funcionários que estão trabalhando com a gente nesse momento. Então a gente observa o quê? Houve uma diminuição do volume de atendimento, ou seja, o intervalo de tempo entre uma consulta e outra agora é um pouco maior, evitando naturalmente uma aglomeração dos pacientes. Da mesma forma, os exames também são solicitados de uma forma mais espaçada, não temos mais um acúmulo de pacientes esperando a realização dos exames. O paciente ele vem, ele é atendido na recepção, já é encaminhado ao médico, já é encaminhado aos exames quando necessários, posteriormente tem um retorno com o médico e já é dispensado de uma forma mais ágil, para diminuir naturalmente essa aglomeração e o tempo de permanência do paciente na clínica. Além disso, a gente recomenda, caso seja possível, que o paciente vá ou sozinho ou somente com um acompanhante. Claro, a gente sabe que tem situações em que é necessário que o paciente leve mais de um acompanhante, mas a ideia é, caso seja possível, que somente um acompanhante vá para diminuir também o risco dos acompanhantes. Após as consultas médicas, a gente tem uma limpeza de todos os instrumentos em todos os locais onde o paciente tocou, com álcool a 70%, e a cada 20 minutos todo o consultório ele é limpo pelo serviço de limpeza da clínica. Os médicos, os atendentes, todos estarão utilizando equipamentos de proteção individual, e a gente também tem a presença de alguns tapetes, sanitizantes que são colocados na entrada da clínica, de forma que quando o paciente entra, ele já diminui esse risco aí de transmissão ou de trazer a presença do vírus para dentro da clínica. Essas são as medidas que a gente tem tomado para trazer segurança para todos na volta desses atendimentos, tá bem? A doutora Vânia está com um certo problema aqui, então a gente vai passando para vocês as orientações que a gente achar necessário, tá bem? Uma das questões que os pacientes relacionados a transplante de córnea questionam nesse período diz respeito ao fato deles representarem ou fazerem parte do grupo de risco ou não. A gente sabe que no transplante de córnea é uma situação um pouco diferente de outros transplantes, como transplante de rim, transplante de fígado, transplante de coração, porque esses outros transplantes eles demandam uma necessidade de imunossupressão sistêmica. Na área do transplante de córnea, felizmente, pelas características oculares,
O tratamento para evitar rejeição é feito somente com colírio. No caso, os pacientes que são operados de transplantes conhecem bem esse colírio. É o Predforte, é o Oftipred, a prednisolona que a gente usa de rotina. Então, esse colírio ele age localmente, não compromete a imunoeficiência do paciente e não faz com que ele tenha um risco maior de desenvolvimento do coronavírus. Então, dessa forma, ele não é um grupo de risco para a aquisição desse vírus atual. Na área oftalmológica, a gente já mencionou isso, é bem discutido essa parte também na mídia, felizmente a mídia tem trabalhado com a gente bastante nesse aspecto, que diz respeito à questão do compartilhamento de colírios entre os familiares, entre conhecidos. É mais comum, naturalmente, entre os familiares. A gente observa isso acontecer muito frequentemente quando a gente tem colírios lubrificantes. Naturalmente, a pessoa faz o uso do colírio lubrificante, o marido, o esposo ou o filho está com o olho irritado, está com o olho incomodando. Não, pinga esse colírio aqui, é um colírio bom, vai te aliviar. Nesse momento, em geral, a gente não recomenda esse compartilhamento, mas a gente entende que isso acontece em muitas situações. Mas nesse momento não é recomendado fazer isso, porque já foi identificado, já foi isolada a presença do vírus na lágrima. E a gente sabe que na aplicação do colírio é muito comum o toque do frasco do colírio na pálpebra ou mesmo na própria lágrima, ou às vezes até mesmo no olho. E aí a contaminação acontece. Então, nesse caso, evitar bastante esse uso esse compartilhamento aí dos colírios lubrificantes. Já que também nós estamos falando sobre colírios, nesse período, até os pacientes submetidos a transplante de córnea voltarem ao acompanhamento, voltarem até o acesso ao seu médico, a gente recomenda que ele faça o uso normal dos colírios. Então, por exemplo, já que a gente citou o colírio do Predforte, a gente recomenda que ele mantenha o uso do Predforte com a mesma posologia, com a mesma frequência que foi recomendada na última consulta pelo médico. Caso ele faça uso de algum lubrificante, caso ele faça uso de algum gel oftalmológico, caso ele tenha que usar algum colírio para glaucoma, ele também deve continuar o uso da mesma forma. Só vai fazer alguma mudança da medicação caso ele entre em contato com seu médico ou caso ele procure uma emergência e nessa emergência seja recomendado que o paciente mude a medicação. Senão, até lá, continua da mesma forma. Uma outra dúvida que a gente observa com relação aos pacientes de transplante de córnea são os pacientes que têm a retirada programada de pontos. Então a gente sabe que o paciente faz o transplante de córnea, tem aquele acompanhamento inicial aí de 15, 30 dias, em que a preocupação maior é que o transplante esteja bem, que os pontos estejam corretos, que não haja nenhuma infecção, que não haja nenhum aumento da pressão ocular. A partir daí, a gente aguarda a cicatrização do transplante. Como é que funciona isso? O transplante ele é feito naturalmente 360 graus e essa cicatrização dos 360 graus é muito importante para que a gente possa começar a retirada dos pontos. De acordo com a técnica disponível para transplante, a gente vai falar sobre elas um pouco mais adiante, a gente inicia a retirada desses pontos com 45, 60 dias, ou às vezes um pouco mais adiante, com 4 meses ou 6 meses. Além disso, essa retirada de pontos, ela depende também da indicação da cirurgia. Se o paciente teve a indicação de cirurgia por uma infecção, se foi por uma rejeição ou outros casos, isso também vai influenciar nessa retirada. Então, os pacientes que estão nessa fase de retirada de pontos, em que a gente, devido a esse momento aí do coronavírus, suspendeu o atendimento, a gente peça para ele ter um pouco de paciência, não vai comprometer em nada um transplante. Talvez apenas a gente vai diminuir a velocidade com que aquela visão vai se recuperar. Mas felizmente a partir da semana que vem a gente vai estar de volta, então a gente vai poder retomar toda essa retirada de pontos. E como é que funciona essa questão da retirada de pontos, que é uma dúvida que muitos pacientes também têm. Quando a gente faz o transplante, em média a gente utiliza 16 pontos. Esses pontos são dados com um fio que é o nylon 10, e esse fio ele é bastante fino, mais fino que um fio de cabelo naturalmente. E eles são dispostos de forma radial. Então,
A gente tem um ponto às 12 horas, tem um ponto às 6 horas, tem um ponto às 9, tem um ponto às 3, um ponto a 1, um ponto às 19 horas. E assim até formar os 16 pontos. À medida que a gente vai tendo esse acompanhamento, a gente vai avaliando qual é a curvatura da córnea, qual é o grau que o paciente está tendo naquele momento no seu transplante, no seu olho. Porque o grau resultante do olho transplantado, ele envolve a presença da córnea, ele envolve a curvatura da córnea, mas ele também envolve o comprimento do olho, ou seja, o tamanho do olho. Se o olho for maior ou for menor, isso vai influenciar no grau que a pessoa terá. Então, baseado nessas informações, na soma dessas informações, é que a gente estima o grau do paciente. E a partir daí, com a retirada programada dos pontos, ou seja, a gente seleciona qual daqueles pontos a gente vai tirar para promover uma melhora do grau da pessoa. Então, isso daí é feito mais ou menos a cada 30 dias, porque a gente precisa retirar os pontos, deixar o olho se acomodar naquela nova situação, medir o grau estimado daquela nova situação e a partir daí a gente vai tirando os pontos gradativamente. Tem pacientes que com 3 meses, 4 meses já estão com um grau bem estabilizado, de uma forma bem tranquila, no qual a gente pode inclusive passar algum óculos para ele nesse momento. Mas tem pacientes que, devido às características do seu olho, devido às características do seu transplante, eles precisam de mais tempo para que a gente consiga atingir essa estabilização do grau. Muitas vezes até 1 ano. Então a gente tem paciente que opera e só depois de 1 ano é que ele vai conseguir atingir uma qualidade de visão boa. Então a gente pede paciência naturalmente para esses pacientes nessa situação e é claro, geralmente a gente, quando faz a mesma cirurgia, a gente conversa com os outros pacientes que estão do nosso lado, na clínica, os pacientes que a gente conhece. Ah, mas faz só 3 meses que você operou, você já está enxergando bem, eu já faço quase 1 ano, ainda não estou vendo. Cada paciente tem a sua situação, cada paciente tem as suas indicações. Então, evite fazer essas comparações para evitar uma certa frustração. Converse com o seu médico, fale com ele, tire as dúvidas com ele, e eu tenho certeza que ele vai poder orientar quanto a isso. Inclusive, daqui um pouco, a gente vai falar sobre o que a gente pode fazer depois que a gente retirar todos os pontos para a gente melhorar essa qualidade visual aí do paciente de transplante de córnea. Eu tinha dito para vocês que a gente voltará o atendimento a partir da semana que vem. Só que tem algumas situações que são consideradas emergência para transplante de córnea, nas quais a gente recomenda que o paciente procure o atendimento no serviço de emergência. Quais são essas situações? A primeira delas é, naturalmente, a diminuição da visão. Se o paciente tem um transplante de córnea e de um momento para o outro houve uma diminuição da visão, ou seja, aquilo que ele enxergava não está mais acontecendo, pode estar acontecendo um problema perigoso, que pode ser uma rejeição. Então, a rejeição é um problema bastante raro em transplantes de córnea, mas que, quando ela acontece, ela deve ser tratada precocemente. Ou seja, o paciente deve procurar assim que possível o tratamento. Por quê? Porque se ele demorar 1 semana, 15 dias, 30 dias, daqui a 10 dias eu tenho uma consulta já marcada, eu tenho uns compromissos aí, então eu vou procurar daqui a 10 dias. Não é interessante, porque a rejeição ela é progressiva. Então, naquele momento inicial, a necessidade do tratamento é menor, a intensidade do tratamento é menor, e aí a gente vai ter uma resposta mais rápida, com menos tempo do paciente fazendo uso da medicação, e a recuperação quase total da qualidade visual. Já falamos então sobre a diminuição da visão, na questão da rejeição. A gente observa também nos casos em que o paciente tem rejeição, que ele apresenta também dor ocular importante. O olho era um olho calmo e aí ele começa a ficar um pouco mais vermelho, mais dolorido, mais irritado. Então a gente recomenda também, se o paciente está tudo bem e começa a ter essa dificuldade, essa dor ocular, a gente observa que é também um sinal aí de dificuldade. Ô, doutora Vânia, seja bem-vinda aí. Que bom que deu certo agora nesse momento, né? É porque agora que apareceu para mim, não estava conseguindo entrar. A gente estava junto antes, mas aí depois, mas ok, tá ótimo. Eu estava discutindo aqui, falando da medicação, né?
deu uma falada aí. Só apresentar você bem, pessoal, essa é a doutora Vânia, que trabalha com a gente no Visão Hospital de Olhos, ela também é responsável pela parte de transplante de córnea lá com a equipe no Visão Hospital de Olhos. Por favor, doutora Vânia, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada, gente, bem-vindos todos. Se a gente puder esclarecer e ajudar, estamos aqui. Vamos ver se a gente volta com parcimônia e com muita atenção agora, né, nessa confusão que se armou aí na nossa vida. Vamos ver. Doutora Vânia, vamos fazer assim, eu vou só terminar aqui os casos em que a gente recomenda que o paciente procure um atendimento de emergência, e aí a gente já fala sobre aqueles dados que a gente tem de indicações de transplante, quais são as doenças, como é que é essa parte no Distrito Federal, como é que é essa parte no Visão, tá bem? Então, para finalizar, a gente sabe que tem pacientes que já estão habituados a isso quando a gente tem um ponto que afrouxa. O paciente que tem transplante de córnea, ele vai tendo a retirada dos pontos, mas pode ser que algum desses pontos se solte ou ele saia, fique frouxo antes do momento da retirada. Caso isso aconteça, ele vai sentir o olho irritado, uma sensação de corpo estranho, um desconforto. Aí é o momento dele procurar o atendimento para a gente fazer essa retirada dos pontos. Vamos então, doutora Vânia, o que você pode me dizer aí sobre as principais indicações de transplante de córnea? Quais são as doenças que acabam levando o paciente a precisar de um transplante de córnea aqui em Brasília, no Distrito Federal ou mesmo no Brasil? Ó, eu vou começar fazendo só uma historiazinha do transplante de córnea no Brasil, que eu achei muito interessante. Na verdade, a história do transplante de córnea no Brasil é muito recente, né? Tem 66 anos. O primeiro transplante foi feito em 1954, Dr. Hilton Rocha, lá em Belo Horizonte. E só uns 10 anos depois, o Brasil começou a organizar, do ponto de vista de política de saúde, a política de transplante no Brasil. Em 2008 até 2015, foi reorganizar toda essa sistemática de transplante, né, a nível de Ministério de Saúde, secretarias estaduais e intra-hospitalar também. Então, o que a gente tem? Eu acho que, apesar de tão pouca vida, né, útil que a gente tem de história de transplante no Brasil, hoje, em termos absolutos, o Brasil é o segundo maior transplantador em número absoluto. Então, eu acho que isso é uma vitória muito grande para nós, né? Eu acho que, do ponto de vista médico, isso é muito legal, é muito bom. Em relação às causas, o que a gente tem aqui é o seguinte: a básica, e logicamente isso vai depender de lugar para lugar, né? A gente, nesse estudo que eu estava vendo aqui, o que a gente viu? Que no norte, por exemplo, as principais causas de transplante, a bolhosa vem em primeiro lugar em relação ao ceratocone. Mas no normal, o normal é primeiro cone, depois bolhosa, depois leucomas de etiologias, né, traumáticas ou infecciosas, doença de Fuchs, que é uma alteração na parte posterior da córnea, as distrofias todas, as infecções, as ceratites intersticiais, as degenerações, e aí vem os traumas, né? E, por último, as anomalias congênitas. Então, assim, o bom do transplante, eu acho que isso é uma coisa que o paciente que foi transplantado recentemente, que está muito ansioso em ser atendido ou que preocupado com a questão da rejeição, o bom do transplante é que a sobrevida do transplante ela é muito boa. Em termos, em torno de 10 anos, mais ou menos, a gente tem uma sobrevida de 75% a 95% no transplante penetrante. Então, quer dizer, e no transplante penetrante, a gente faz uma substituição de todo o tecido corneano e isso termina que possibilita um pouco mais a rejeição, né? Hoje, com os modernos, as modernas técnicas de transplante, com melhoria do microscópio, com melhoria de material cirúrgico, tanto a nível de material tesoura, pincel e o fio. Então, e essas técnicas novas, onde a gente pode transplantar a parte anterior, só a parte anterior, dependendo da altura dessa alteração que a gente quer tratar, ou só a parte posterior, no caso do Fuchs, no caso da bolhose. Então, assim, isso aumentou mais ainda a possibilidade de sucesso, né, a taxa de sucesso nesses transplantes, e diminuiu a rejeição. Então, assim, o paciente que não está sendo atendido agora, logicamente, ele recebeu orientação do médico transplantador, e o que a gente quer é assegurar isso, que ele fique tranquilo, que assim que ele voltar, assim que a gente voltar com toda a segurança de voltar o atendimento, ele está seguro, entendeu? Logicamente, né, vai contactar com a gente no caso de sentir um olho vermelho, que é isso que você estava falando, no caso de um ponto roxo, no caso de lacrimejamento, no caso que ele sentiu que piorou a visão. Então, ele procura o hospital, né? As meninas vão na telefonia, vão atender a emergência e a gente vai atendê-los antes disso.
mas que ele fique muito tranquilo, porque usando a medicação, usando as orientações e com essa taxa que a gente tem, com o nível de rejeição muito baixo para transplante de córnea, a gente fica muito tranquilo, né? É interessante que você mencionou, doutora, que o ceratocone é a principal indicação de transplante aqui no Brasil, né? Exatamente. Acho que no mundo todo é a E, principal causa de e eu transplante. acredito que de todos os transplantes, esse é o que tem melhor sucesso a longo prazo. A taxa de sucesso dele é bastante elevada, não é isso? 95, 75 a 95 de sobrevida. Então é muito bom. Com uma É, visão a 20/40, né? Para quem não enxergava muito bem o paciente portador de ceratocone, ele é bem consciente disso. E hoje, assim, hoje é, ainda tem um pouquinho essa coisa com a história das lentes, né? Das lentes esclerais, que você estica um pouco a indicação desse transplante nesse paciente também. Então, esse é outro fator que veio melhorar ainda a sobrevida dessa. é A melhora, né? interessante, você diz a lente escleral depois do transplante. Mesmo antes, né? Antes a gente indicava porque o paciente não tolerava a lente, ele não tolerava a lente corneana, ou ele não conseguia usar, ou a gente fazia piggyback, fazia várias coisas. Então, assim, mesmo hoje, você conseguindo uma visão de 20/40, que é o que você consegue, né? No 20/40, ou 20/30, talvez, num paciente pós-transplantado. Hoje, com a lente escleral, a gente esticou um pouquinho mais essa indicação também, ou seja, posterga um pouco essa indicação com o advento do uso dessa lente. Que não é novidade, né? Que é uma coisa bem antiga. Já tinha sido preconizada lá por Leonardo da Vinci também. Ele já tinha vislumbrado esse tipo de tratamento. Tem pessoas Então, que têm a inteligência muito avançada, né? mas, cara, é sensacional, sensacional. Então, assim, a gente posterga um pouco a indicação do transplante e hoje a gente tem a possibilidade também de aliar essas técnicas novas, substituir parte do tecido do paciente, melhorando ainda mais a sobrevida desse transplante. Então, isso é muito bom, né? Sobre a parte dos tipos de transplantes, nós vamos falar daqui um pouquinho. Eu queria aproveitar para falar sobre o ceratocone, que é um tópico interessante. A doutora Vânia mencionou que a gente está postergando a indicação de transplante em pacientes com ceratocone. Vamos atualizar um pouquinho isso daí, que é o seguinte. Antigamente, o paciente que chegava num consultório oftalmológico e tinha o diagnóstico de ceratocone, isso antigamente a gente fala 20, 25 anos. Não tinha nada que a gente pudesse fazer para que esse problema não aumentasse. O que a gente tinha como tratamento era só tentar melhorar a visão daquele paciente, mas a gente não podia interferir em nada em relação à evolução. De uns 10 anos para cá, a gente teve o advento de uma técnica cirúrgica que se chama cross-linking, que é a aplicação de uma vitamina, que é a riboflavina, e uma radiação sobre a córnea, que é a radiação ultravioleta. Esse tratamento já é um protocolo padronizado em todo o mundo, e ele funciona muito bem, conseguindo em torno aí de 90% a 95% de sucesso em evitar a evolução do ceratocone. Então, quando a gente tem pacientes que têm um diagnóstico de ceratocone, e este ainda está numa fase inicial, uma fase moderada, a gente tem a opção, caso tenha a indicação, de fazer o tratamento de crosslink, e com isso a gente evitar a evolução do ceratocone para chegar ao momento em que seja necessário o transplante. Também temos os implantes de anéis intraestromais, que são conhecidos mais no Brasil como anel de Ferrara, que é a colocação de um segmento de um dispositivo de polimetilmetacrilato, uma espécie de um plástico, vamos dizer dessa forma, que ele vai mudar a curvatura da córnea. E ele também influencia um pouco na evolução do ceratocone, segundo alguns estudos. Isso também diminui a necessidade de transplante de córnea. E a gente tem, naturalmente, as lentes esclerais, como a doutora Vânia já mencionou, que são lentes diferenciadas que foram desenvolvidas, elas já foram utilizadas anteriormente, foram reintroduzidas na oftalmologia com uma série de aprimoramentos, e aí, com essa lente, a gente consegue que pacientes que antigamente não toleravam de forma nenhuma a lente e que iriam para o transplante, a gente consegue agora com que eles usem essa lente e tenham uma qualidade de visão muito boa, de forma com que, às vezes, ele não precisa fazer o transplante córneo. A gente recebe, às vezes, alguns pacientes já com a indicação de fazer transplante, com ceratocone bem avançado, no grau mais avançado, em que a gente lança a mão. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse teste com essa lente, que é a última opção que a gente tem. Vamos ver como é que fica, se a visão fica boa, se você tolera bem a lente. E muitas vezes a gente tem uma surpresa muito grande de que o paciente tolera a lente e enxerga muito bem, chegando à visão de 90% com essa lente.
aí a gente suspende a indicação do transplante e a gente faz o acompanhamento com a lente de contato. Significa que esse paciente, então, nunca vai precisar fazer transplante? Não, pode ser que nunca ele precise, mas a gente consegue dar uma qualidade de vida para ele de uma forma tranquila, sem a necessidade de transplante de córnea. Doutora Vânia, você podia explicar um pouquinho sobre a segunda indicação aí, que é a ceratopatia bolhosa, para os pacientes entenderem um pouquinho melhor o que é essa doença que às vezes faz a necessidade de um transplante? Geralmente a ceratopatia bolhosa ela vem acompanhada, tem outros casos, mas a maioria dos casos é pós-fascectomia. Então existe uma lesão nas células posteriores da córnea e a córnea perde a capacidade de ficar transparente, ficar desidratada por causa dessa perda celular. Então aí nesse caso o que acontece? Você substitui só essa parte posterior, só o endotélio, e você consegue, logicamente é uma cirurgia trabalhosa, uma curva de aprendizado muito grande, né? Mas você consegue, com isso, voltar à transparência dessa córnea e o paciente recuperar a visão, ficando com uma qualidade de visão muito boa, 20, 25, 20, 30. Então, assim, para o paciente isso é muito satisfatório. E outra coisa muito legal é que, nesse caso, você não dá ponto, né? Você coloca esse tecido por dentro da córnea sem pontos. É muito interessante. Muito bom mesmo, muito bom mesmo. Deixa eu falar nessa coisa aí, você estava falando do cone e falando do paciente que você começa, né? Ele estava ali esperando um transplante e tal, você chega, bota uma lente escleral. Uma coisa que eu acho que é importante a gente falar para os pacientes é o seguinte: hoje, Brasília é o 12º estado dentro da federação em números de transplante. São Paulo, até o ano passado, olhando a estatística aqui do CBO, só o estado de São Paulo, eu acho que mais Sorocaba, não sei, fazia 35% dos transplantes nacionais. Então, eu acho que, assim, Brasília está bem. Acho que é uma cidade super nova, fez o quê? 60 anos agora. Super nova, 64. Então, é uma cidade super nova, mas a gente está muito bem. Então, acho que nós temos aqui em Brasília 16 equipes de transplantes, são 33 transplantadores, e a lista de espera hoje é de 237 pacientes. Antes do advento da pandemia, então esse paciente, por exemplo, que ele estava ativo na lista, chegou e falou, vamos botar uma lente e vamos esperar. Ok, você tira ele da lista. Se ele fosse esperar antes dessa pandemia, ele estava esperando em torno de 4 meses. Hoje, logicamente, eu tenho umas perguntas aqui a respeito de doenças transmissíveis pelo doador, né? Então, lógico, tem uma série de exames que se faz e hoje foi incluído no rol dos exames, especialmente para doador de múltiplos órgãos, o RT SARS-CoV, né? O PCR. Então, assim, logicamente faz esse exame se o paciente que está clinicamente sintomático, nem se faz a visita, nem se faz a pesquisa de órgãos. O paciente que não está sintomático, é pedido esse exame também, e se positivo, ele não vai ser coletado o órgão desse paciente, ele não vai ser um doador. Então, assim, hoje, com essa pandemia, logicamente diminuiu, né? Diminuiu o número de doadores e a fila de espera está em torno de 8 meses. Então, para esse paciente que chegou com indicação que hoje, teria que esperar 8 meses, você indica uma lente escleral, isso ele é muito bom, é muito satisfatório, né? Mas eu acho que a gente vai retomar um ritmo e vamos voltar à normalidade depois disso. O que é importante saber é isso. Temos boas equipes em Brasília, nós estamos ranqueados num patamar super bom, né? Apesar da cidade ser super nova. E eu acho que a gente vai chegar no final disso daí bem, se Deus quiser. Um outro item que eu queria mencionar, já que nós dois temos experiência em atendimento no banco de olhos, diz respeito à questão das doações de córnea, né? O paciente ele recebe a córnea doada e essa córnea ela é captada pelo banco de olhos aqui em Brasília, no caso, o banco de olhos do Distrito Federal. E essa captação é feita com a doação da córnea dos familiares. Os familiares é que fazem a doação. O paciente que vai doar a córnea, caso ele queira, durante a vida, já deixar manifestado aquele desejo de doação, ele pode comunicar o seu familiar, mas a gente precisa da autorização do familiar para que haja essa doação. E essa doação pode ser feita até 6 a 24 horas após o óbito, de acordo com a forma de preservação do corpo. E aí existe uma equipe extremamente competente, extremamente capacitada para fazer essa captação da córnea. Essa córnea ela é levada a um laboratório específico, todo estéril, com todas as técnicas de esterilização
é feita a avaliação da córnea, é feita a preservação em uma substância que tem nutrientes, uma substância que tem antibióticos. O sangue do paciente, bem como a história clínica do doador, é toda investigada, como a doutora Vânia falou a respeito do COVID. Então, somente as córneas de excelente qualidade, que não tragam nenhuma doença, nenhum risco a ser transmitido ao receptor do transplante de córnea, é que são disponibilizadas para cirurgia. Então, os pacientes podem ficar bem tranquilos que as córneas que eles recebem são de excelente qualidade e com praticamente nenhum risco de transmissão de nenhuma doença para eles. Uma outra pergunta aqui, doutora Vânia, diz respeito à idade que o paciente começa a ter ceratocone. Geralmente, como é que é? A gente começa a observar o diagnóstico em qual faixa etária de ceratocone? Normalmente na adolescência, mas você pode ter criança, né, com ceratocone também. Então, tem um perfilzinho, mais ou menos, que a gente já sei. Aquele coçador crônico, aquele paciente que chega com o olho, sempre o olhinho meio fechadinho, meio inchadinho, aquele paciente que é muito alérgico e que coça muito o olho. Pode começar na infância, mas é mais comum você ter o pico na adolescência até o adulto jovem. É mais ou menos isso. Né? A gente vai acompanhando o paciente. Mas... E por isso que atualmente... Eu queria só complementar essa coisa que você falou aí, porque, assim, logicamente a gente faz o exame do Covid hoje, mas também tem, né, HIV, hepatite, assim, é super importante, porque quando só uma equipe é responsável por um trabalho, cansaço, excesso de trabalho, você pode ter um outro deslize. Então, quando da doação até a recepção desse órgão, dessa córnea, né? Nós estamos falando especificamente aqui de córnea, esse órgão ele vai passar por várias equipes. Então, são várias pessoas que vão checar doenças pré-existentes, clínica do paciente. A gente coloca, quando faz a ficha do paciente, isso é importante o paciente saber, qual que é a córnea que eu quero para você. Então, se eu tenho um paciente de 20 anos, eu vou querer uma córnea mais nova, eu vou colocar no meu papel, quando eu escrevo o paciente, eu vou querer uma córnea por aí, de 20 a 40 anos, acho que está muito bom para esse paciente. Então é importante o paciente saber que tem toda uma sistematização, tem uma avaliação do médico transplantador que recebe essa córnea, ele vai receber a avaliação que foi feita por um outro colega do banco de tecidos oculares, e ele vai dizer assim, a córnea, ela tem essas e essas características, serve para o meu paciente, para esse paciente que está na fila agora. Então a gente vai avaliar o perfil do paciente, vai casar as duas fichas e vai dizer assim, essa córnea é muito boa. Então, assim, com isso, a gente é outro cuidado, né? Quer dizer, você teve minimamente 4 equipes que avaliaram essa córnea e teve mais o seu médico transplantador que vai avaliar essa córnea e que vai te dar segurança de um tecido extremamente bom para você. Então, eu acho que, eu digo sempre assim, ó, eu que faço glaucoma, a gente faz glaucoma, e mais quem faz transplante é quase um casamento, né? Você casa com esse paciente, você vai com ele para a vida. Então, o nível de confiança que a gente tem que ter, especialmente quando você faz um transplante, e que esse transplante, quando a gente tem, né, o azar de ter uma falência, né, imediata, é muito ruim, mas o nível de confiança que a gente tem que ter nessa troca com o paciente é muito grande. E é isso que a gente está aqui querendo assegurar para eles, que nós estamos juntos, fazendo o melhor de todas as formas. Estamos aí, o objetivo nosso é melhorar a qualidade de vida de todos os pacientes que necessitam de transplante de córnea. A gente estava dizendo sobre as principais indicações, o ceratocone, a ceratopatia bolhosa, questões de opacidades corneanas. Isso são doenças que permitem a realização de uma cirurgia de transplante de córnea de forma eletiva. Essa córnea preservada naquele meio que eu falei para vocês, que tem nutrientes, que tem antibiótico, ela pode ficar armazenada até 14 dias. Então, a gente tem um prazo interessante para a gente marcar a cirurgia do paciente. Normalmente, o paciente deixa um contato na clínica e a gente, assim que tem a liberação da córnea para aquele paciente, a gente entra em contato e fala, ó, a cirurgia do senhor vai ser marcada para amanhã, vai ser marcada para daqui a 3 dias, daqui a 5 dias. Inclusive, temos alguns pacientes que moram em outros estados que têm um tempo bem tranquilo para vir fazer a cirurgia. Isso é bem tranquilo. Só que a gente também tem, né, doutora Vânia, você trabalha muito com isso, ou trabalhou bastante lá no hospital de base, as questões em que a gente tem a necessidade de um transplante de córnea de urgência. Vou citar mais especificamente 2 doenças aqui que estão meio relacionadas, que são as úlceras infecciosas
e as perfurações corneanas. Essas perfurações elas podem ser por uma úlcera infecciosa ou elas podem ser também por uma úlcera de origem imunológica que perfura. Às vezes acontece, ou um afilamento que a pessoa tem e acaba perfurando espontaneamente. Mas nesses casos, a gente não tem como aguardar. O paciente, no caso da perfuração, está com o olho aberto, vamos dizer dessa forma. Então, a primeira córnea disponível, o paciente entra na prioridade, não tem essa questão aí de 4 meses, 8 meses, ele se torna o primeiro da fila, a primeira córnea que aparecer vai ser a dele. Então, muitas vezes a gente atende o paciente pela manhã, à tarde a gente já está operando, no máximo no dia seguinte. E no caso da úlcera de córnea, tem pacientes que têm úlceras infecciosas na córnea. Por exemplo, a gente deve ter algum paciente que esteja ouvindo a gente que já usou lente de contato e às vezes teve uma úlcera devido à lente de contato. Infelizmente, tem casos em que essa úlcera não melhora com o tratamento clínico, não melhora com o uso dos colírios. E acaba aumentando de tamanho, acaba aumentando a profundidade. E caso, mesmo que ela não perfure, a gente sabe que se a gente não fizer nada, vai acabar acontecendo essa perfuração. E também temos o risco de que essa infecção, que nesse momento está só na córnea, que ela adentre o olho e cause uma infecção em todo o olho, que a gente chama de endoftalmite. Então, muitas vezes a gente faz um transplante de córnea de urgência com o objetivo de curar essa córnea, ou seja, de tirar a córnea que está com a infecção e colocar uma córnea sem infecção, que também são casos de transplante de urgência. Não é isso, doutora Vânia? Você deve ter atendido alguns casos assim, né? Há muitos. Então, assim, é importante falar para o paciente que nesse caso da urgência, a gente não pode esperar. Então, o que você vai fazer? É o tecido que tiver. A gente tem tecidos, por exemplo, eu ofereço uma córnea para o doutor Tarcísio. Puxa, vou chamar o paciente aqui. Chama o paciente, estou viajando. Aí chama o segundo, não posso. O paciente que está na sua fila, e muitas vezes você não consegue usar aquela córnea boa para aquele paciente que você tinha pretendido. Você devolve essa córnea e assim, para o paciente, se você não acha outro paciente com esse perfil para aquela córnea de córnea ótica, essa córnea muitas vezes passou do tempo e aí o que ela vira? Ela vira uma córnea tectônica. O que é isso? É um tecido ainda bom, só que não com a qualidade que a gente gostaria. Então, nesse caso, muitas vezes, nos casos de perfuração que a gente está no hospital, tem que fazer e tem que salvar aquele olho, o que você vai fazer? Você vai usar essa córnea, que é uma córnea boa ainda, mas que não é uma córnea que você garantiria para aquele paciente tendo a vitalidade dela. E a gente usa. Muitas vezes, eu falo sempre isso, cara, Deus bota a mão, né? Muitas vezes essa córnea que a gente não gostaria de colocar naquele paciente ótico que a gente tinha, ele vai para um paciente que está com uma perfuração, que está com uma infecção, e o paciente evolui super bem e aquele tecido não entra em rejeição e o paciente fica muito bem com aquilo. Então tem duas vertentes. As córneas que são óticas, as córneas que são tectônicas, a gente chama de tectônico. O que é? Você tem que manter o olho. A sua preocupação agora não é a visão, você vai manter o olho do paciente funcionando para mais tarde, se for o caso, você fazer um transplante ótico. Então, assim, é importante que o paciente saiba essa diferença para ele saber o quê? Primeiro, a gente está correndo para resolver uma emergência. Se você der a sorte, o paciente der a sorte daquela córnea, conseguir ter uma vitalidade boa naquele olho, ótimo. Mas se não, no momento oportuno, ele vai sofrer um outro transplante, que é com uma córnea melhor, com uma córnea ótica, né? A gente, logicamente, você tenta fazer as duas coisas, mas num serviço grande como o hospital de base, às vezes a gente chegava no plantão, tinha 5 perfurações, você tinha que fazer o que tinha que fazer, não tinha jeito. Mas, assim, é um aprendizado, né? E a gente, logicamente, é isso que eu acabei de falar, você tem que ter uma parceria com o paciente, você tem que explicar para ele muito bem, ele tem que entender muito bem o que é possível fazer para que no final da estrada a gente se dê a mão e fala, foi o que fizemos, foi o que foi possível fazer. Eu vou responder aqui 2 perguntas, doutora Vânia, e depois a gente, já que você falou do tectônico, a gente vai para os outros tipos de transplantes, tá bem? Foi perguntado sobre a necessidade de lubrificantes para o paciente de transplante de córnea. Em geral, a gente observa, sim, uma maior necessidade de lubrificação. Aí você pode usar colírios como géis que existem para melhorar essa lubrificação. Isso acontece porque um olho operado, como a gente mencionou, com 16 pontos, a curvatura da córnea geralmente é um pouco mais irregular e tudo isso dificulta a formação do que a gente chama de filme lacrimal ideal, ou seja, o filme lacrimal ele fica um pouco mais instável, ele dura menos no olho, então a lágrima evapora com um pouquinho
de facilidade. Isso faz o olho ficar ressecado. Geralmente, no começo, no pós-operatório imediato, a gente usa um pouco mais frequente o colírio, mas com o passar do tempo, esse uso vai diminuindo, e aí, de acordo com o paciente, existem casos em que até fica sem usar nenhum colírio lubrificante. Com De relação acordo ao tempo das... com a Pois não? patologia, né? Desculpa, de acordo com o paciente com a patologia, né? Que é o que você estava falando. As doenças autoimunes geralmente são doenças de olho seco. Então, esse paciente não tem jeito. Lá atrás ele já vinha usando e vai continuar usando depois do transplante, né? Tá Esses são certo. pacientes que têm um pouco mais de cuidado. Com relação ao tempo da cirurgia de transplante de córnea, naturalmente que isso varia de acordo com a experiência do cirurgião, de acordo com a doença que o paciente apresenta, uma série de outras situações. Em média, a gente tem demorado aí de 30 minutos a 1 hora, de acordo com o que for programado para aquele paciente. Tem médicos que fazem a cirurgia com anestesia local, com sedação e com anestesia local, e, em geral, é feito com anestesia geral, pela questão de, na maioria das vezes, o olho fica muito aberto, totalmente aberto, para diminuir o risco de complicações. A gente tem utilizado mais a anestesia geral para dar mais tranquilidade, tanto para o cirurgião como para o paciente também. Sobre os tipos de transplantes, doutora Vânia, você falou sobre o tectônico e você mencionou sobre alguns outros. Você podia explicar um pouquinho para a gente, para os pacientes, sobre o penetrante, sobre o lamelar anterior, sobre o lamelar posterior? O que seria isso? Por que existem essas diferenças? Quais seriam as doenças em que você faria uma cirurgia ou que você faria outra? Vamos conversando aí para a gente ir explicando para eles. Ok. No transplante penetrante, que é o transplante de espessura total, onde você tira toda a córnea do paciente e substitui pela córnea doadora, geralmente é o quê? Quando você tem leucomas muito profundos, então são os traumas, os pós-úlcera, são transplantes, são casos, na verdade, em que você tem que fazer a espessura total, senão você não tem a transparência dessa córnea e a reabilitação visual. O cone é o grande. Aliás, essas cirurgias, elas lamelares, elas começaram com a necessidade de você. Porque o que a gente sabe no ceratocone? Tem uma patologia do estromal, né? Mas o endotélio, que é a parte posterior da córnea, a parte celular lá posterior, que garante a transparência dessa córnea, ele está saudável no ceratocone. Então, qual foi a grande ideia? Vamos substituir só a parte anterior e assim é feito. Faz-se uma separação da lamela anterior e deixa só a parte posterior e substitui só esse tecido com a córnea doadora. E no caso do Fuchs ou as outras... Esse transplante da parte anterior, doutora Vânia, é interessante a gente mencionar que, pelo fato dele deixar a parte posterior, que é o endotélio do paciente preservado, ele traz dois resultados bem interessantes. Um deles é que a gente tem menos rejeição, porque a maioria das rejeições envolve a troca do endotélio, e também como o olho não é perfurado, ele só é retirado a parte anterior, quando a gente coloca o transplante em cima dessa córnea que ficou, a chance do paciente ter um grau mais alto ou ter um astigmatismo mais alto é menor. E isso Sim. também acaba levando a uma qualidade visual melhor pela diminuição do grau que o paciente tem no pós-operatório. Então, a gente tem esses dois benefícios bastante interessantes. Exatamente. Exatamente. E os outros transplantes, eles são... Então, a gente tem esse de espessura, né? Deixando só substituindo a parte anterior, deixando o endotélio. E os outros que você pode substituir o endotélio e uma quantidade maior ou menor de estroma. Isso vai depender do caso. Então, no caso da ceratopatia bolhosa, que é essa opacidade, esse edema corneano que se forma pela lesão endotelial depois de uma fasectomia, depois de uma cirurgia de catarata, é interessante você ver qual que é o grau desse edema. Quanto mais cedo você preconiza a substituição desse endotélio por um endotélio saudável, você pode trabalhar com várias espessuras, não só do endotélio, mas também com uma parte de estroma, né? E pode ser automatizado também. Você pode fazer isso manualmente ou pode fazer automatizado também. E aí você vai substituir essa parte posterior, o endotélio, que é essa células que a gente deixa no paciente de cone, e no caso da ceratopatia bolhosa, a gente troca essa parte posterior, que é sem ponto, que é extremamente, uma recuperação boa do paciente, mas o tempo de cirurgia, neste caso, é um tempo de cirurgia muito maior, porque você vai lá na mesa, prepara essa córnea doadora primeiro e depois que você vai trabalhar no paciente. Então, assim, são dois tempos de cirurgia que demandam da equipe
sincronicidade, atenção e realmente demora um pouco mais. Mas a recuperação, em geral, é muito boa e o paciente fica muito feliz com o resultado. Aí as complicações, acho que é bobagem a gente falar, porque assim, esse paciente, por exemplo, como a gente coloca ar, né, para prender, você não dá ponto, né? Lembra que eu falei lá na frente que a gente não dá ponto. A gente coloca ar para esse tecido ficar fixado no tecido receptor. Então, é uma complicação que às vezes assusta o paciente, porque ele pode descolar. Você deixa o paciente deitadinho, olhando para cima, nas primeiras 72 horas. E ele pode descolar. Então, às vezes, a gente vai olhar no pós-operatório, descolou uma parte, vamos voltar para o centro cirúrgico, o paciente fica enlouquecido. Porque, assim, quando você fala em transplante, e aí é o caso da anestesia geral, né? Eu, particularmente, não dou conta de fazer com o local, porque eu acho que existe uma ansiedade grande do paciente, existe a nossa necessidade de fazer um trabalho muito tranquilo, e em geral, eu não sei, lógico, aí depende do cirurgião. O paciente ele vai para esse centro cirúrgico com um estresse muito grande. Então, quando você fala, no caso dos transplantes posteriores, que você fala o paciente vai voltar para o centro cirúrgico, ele já arranca os cabelos, né? Mas então é isso, o paciente tem que saber que essas coisas podem acontecer. Rotura de ponto precoce, você vai ter que dar um outro ponto, porque não pode deixar. A gente retira os pontos em 6 meses ou mais, dependendo da patologia. Então, tudo isso a gente tem que amarrar bem e o paciente ele tem que estar muito tranquilo nessa troca com o médico e a gente com o paciente para saber que tudo que está sendo feito é uma parceria para o bem-estar do paciente. A gente já está quase aqui chegando ao final da nossa conversa. Temos mais alguns minutos. Eu queria responder uma pergunta e depois falar algumas notícias para quem já tem o transplante há bastante tempo, que é melhorar a visão. Com relação ao tempo de rejeição, quanto tempo depois do transplante de córnea o paciente pode apresentar rejeição? Alguns pacientes têm a ideia de que após aí uns 6 meses, um ano, ele não tem mais chance de ter rejeição. A gente gostaria que fosse assim, que o paciente depois desse tempo não tivesse mais esse risco, mas infelizmente esse risco permanece pela vida toda. A gente tem pacientes que passam 20 anos bem e depois no 21º ano tem a rejeição. Isso às vezes acontece. A parte boa é que, na maioria dos casos, como a gente mencionou no início, se o paciente buscar atendimento precocemente, com pouco tempo da rejeição acontecendo, a gente tem um sucesso muito grande no tratamento, na recuperação. Esse tratamento envolve o uso de colírios ou, às vezes, a aplicação de uma substância sobre a conjuntiva para tentar controlar. Então, isso daí a gente consegue controlar bastante. Eu queria falar também sobre... Só falando de rejeição, só um minutinho, desculpa. Assim, o dado legal é que o transplante penetrante, que você substitui o tecido total, que é o que tem maior risco de rejeição, é de 15 a 25%. Então, assim, e só um quinto desses, eles evoluem para uma perda irreversível da córnea. Então, cara, é um resultado muito bom, né? Por causa do status da córnea. A córnea não é vascularizada. Então, com isso, a gente tem uma felicidade muito grande de fazer um transplante e ter uma sobrevida muito grande. E os outros tipos de transplante que você substitui lamela anterior ou posterior, é de 5 a 8% de rejeição, de 5 a 12% de rejeição. É muito pouco. Eu acho que a gente está muito feliz em fazer isso e fazer... E a gente está feliz também, doutora Vânia, pelo que a gente pode fazer para melhorar a visão do paciente depois do transplante. Então, como vocês viram, a gente tem aquele equilíbrio entre a córnea e o comprimento do olho e os pontos, resultando num certo grau do paciente. Então, após o momento em que a gente acha que não precisa mais retirar pontos, ou que a gente já retirou todos os pontos, a gente tem algumas opções para uma visão boa. Tem pacientes que fazem transplante e ficam com a visão boa sem óculos, mas é uma quantidade pequena, 5%, 10%. Tem uma grande parte que utiliza óculos para melhorar a visão. Tem uma grande parte de pacientes que utilizam lentes de contato convencionais, inclusive algumas lentes gelatinosas. Tem pacientes que têm que utilizar lentes especiais, como aquela lente escleral que a gente mencionou anteriormente. Mas a gente também tem 2 opções que muitas vezes o paciente não sabe que a gente pode utilizar, que é a realização de uma cirurgia refrativa em cima do transplante, ou seja, o paciente fez o transplante de córnea, tem um grau residual nesse olho, um grau que está atrapalhando, assim, faz a necessidade de outros tratamentos, a gente pode fazer um laser, e também tem a questão do anel, a gente também pode colocar um anel no transplante de córnea. Então, a gente tem pacientes que antes usavam óculos com graus elevados e que depois do transplante, da cirurgia de anel
ou da cirurgia refrativa, ele às vezes consegue uma independência, uma autonomia sem a necessidade de nenhuma correção. Claro que a gente sempre deixa disponível uma correção para atingir a melhor visão, mas aí ele já vai conseguir exercer sua atividade no dia a dia, às vezes sem a necessidade de colírios. Eu queria só saber se a doutora Vânia tem alguma colaboração, alguma observação final, que a gente já vai precisar encerrar daqui um pouquinho, doutora Vânia. Não, tá ótimo. Agradeço a participação. O pessoal da CNCDO que me forneceu esses dados, minhas colegas lá do BAD, Larissa, Adriana, agradecer o convite, né, e me colocar à disposição aqui para precisarem. Muito obrigada pelo convite. Obrigado, doutora Vânia, pela participação, ajudou bastante a gente. Queria dizer para vocês que na próxima semana, na segunda-feira também às 18 horas, a gente vai ter uma próxima live, que o tema vai ser plástico ocular, com o doutor Rodrigo Durães e o doutor Marco Túlio. Todos estão convidados, será, sem dúvida nenhuma, bastante interessante. Queria agradecer a participação de todos, espero que a gente tenha conseguido trazer algumas informações e alguns esclarecimentos. A partir da semana que vem, estaremos de volta e atendendo vocês, tá bem? Uma boa noite a todos. Boa noite.